Leitura de vela para quem opera opções binárias é um dos principais pontos. Por quê? Porque nós vencemos ou perdemos por apenas um pipete numa operação, ou seja, por um pouquinho ou por muito. O que vai fazer a diferença ali é como você interpreta o movimento de vela, o que a vela vem te contando. Hoje a gente vai entrar em um ponto específico, beleza? Que é muito do que eu falei lá no Instagram. Para você que não acompanha, segue. É esse cara que tá aqui, ó. Ali embaixo, ali, ó, Edson Matol B. Só esse original, oficial. Não tem outros perfis. Esse é oficial, beleza? E eu comentei hoje, porque muitas vezes você leva a loja no finalzinho e não sabe por quê. Hoje eu vou entrar um pouquinho sobre isso, porque você tá dando vitória muitas vezes na sua operação e do nada, quem nunca, né? Do nada, parece que a corretora só foi lá para te dar aquele seu lote. Isso aí acontece muito. Eu vou tentar te mostrar aqui alguns indícios que isso pode estar acontecendo e como você pode identificá-los para não levar mais o seu lote devido a esses cenários, porque é complicado, porque você vê dando tudo certo, você fica aquela operação que você fica bem tranquila, você fica vendo dando tudo certo, mas no final só vai lá e te dá o stop. É muito pior do que aquele tipo de operação que você faz a entrada e aí ele já rompe com tudo e vai-se embora. Esse aí é o pior de todas. Esse aí é o mais tranquilo, quer dizer, esse é o mais tranquilo, quando rompe e vai-se embora, porque você já sabe que perdeu tranquilamente. Mas quando é aquela que tá respeitando, e no finalzinho vai lá só para te dar a derrota na operação, principalmente para quem opera ali retração de vela. Show? Então, como saber se a vela vai subir ou descer? Esse assunto aqui é um assunto bem extenso. Não dá para detalhar em um único aulão aqui que a gente vai fazer, mas eu vou entrar em uma das partes dele, que é exatamente esse ponto que eu comentei para você. Top? Simbora? Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro para você, já para nivelar, preciso nivelar porque eu quero entrar do básico até o avançado nesse conteúdo. Então a primeira coisa que você tem que entender é a identidade da vela. O que é isso, Edson? Identidade da vela. Deixa eu ver se está chegando aí. Pronto, stop. Temos aqui uma velinha e nessa velinha aqui, essa velinha traz muita informação. Como assim, Edson? Muita informação. Basicamente, ela é a representação. Isso aqui é a representação. Na verdade, é o contrário aqui. Isso aqui é a representação do preço naquele determinado tempo. Então, essa vela pode ser... É uma forma de se expressar, de mostrar para você o que aconteceu num determinado intervalo de tempo. Então, beleza, aqui para quem opera M5, sabe que essa vela vai ter 5 minutos, mas vai ter velas de 1 hora, de 15 minutos. Cada vela vai ter um formato diferente e é só a forma de ser representado naquele tempo gráfico. Show? Então, para quem sabe e costuma operar normalmente no tempo gráfico do M5, então eu vou passar muitos macetes e dicas focadas nesse tempo, beleza? Para quem opera, como o próprio aí, o Ricardo aí comentou aí, ó, Ricardo, seu M5 é top demais porque você tem que se tornar especialista naquilo que você está fazendo. Então, se você curte operar M5, tá no lugar certo. Se curte operar M1, já não sou o melhor cara para você, porque eu opero M5, então eu sou especialista no tempo gráfico de M5. E por quê? Porque eu vi que o tempo gráfico de M5 acabava deixando as operações um pouco mais tranquilas. No sentido de quê? No sentido de que você tem tempo para analisar a operação e não ir numa correria e acabar errando a operação por pressa ou algo do tipo. Porque no tempo gráfico do M5 você analisa, espera, acontece, você executa. É assim que funciona. Beleza? Então aqui, dentro dessa vela aqui, basicamente tem as informações básicas aqui, né? Que é o máxima do preço e a mínima do preço. Sempre assim, independente da cor aqui, sempre em cima vai ser máximo, embaixo mínima. Aqui, ó, máximo e mínimo. Por que, Edson? Porque é máximo e mínimo. Porque é o preço, beleza? O que isso quer dizer? O dólar hoje está 4,50. Então, ele pode ter caído
ido para 4,30 e depois subido para 4,55. Então, sempre vai ser a relação preço, uma máxima do dólar e a mínima do dólar do dia. Isso é um exemplo, beleza? Então, isso é a representação de uma vela. E aqui, ó, nesse carinha aqui, eu tô tentando, tô entrando no básico para me aprofundar pro avançado, que é já entrando um pouquinho agora. O pavio da vela, Edson, esse cara daqui, é nesse cara que a gente trabalha, pelo menos aonde eu tenho o maior foco das minhas operações. É nesse cara aqui, ó, nesse pavio, nesses pavios. Por que, Edson, você prefere operar retração do que reversão de vela? Por quê? O principal fator que eu encontrei no decorrer da minha jornada foi pelo fato de que, é a maneira mais fácil de eu conseguir interpretar o gráfico. Em que sentido, Edson? Quando a gente olha isso aqui, quando eu olho para pavio, é a representação de briga entre compradores e vendedores. Então, é uma forma de eu enxergar pontos estratégicos no gráfico onde basicamente teve briga. E baseado nessas brigas, a tendência dessa briga se repetir ou pegar essas informações e tomar decisão ficar um pouquinho mais fácil, diferente de operar para reversão, que é a próxima vela. Isso eu vou detalhar um pouquinho mais para frente, mas é dentro do pavio da vela que tem briga e é dentro desse carinha que a gente opera uma retração de vela, beleza? Se vocês tiverem qualquer dúvida, aproveite o chat e deixa aqui que eu já vou ler os comentários. Show? Então, só para reforçar aqui, deixa eu apagar aqui. Só para reforçar, cara, o paviozinho, ele basicamente vai te dizer o seguinte: dependendo do tamanho do pavio, pode te demonstrar muita força. Nesse exemplo aqui, sempre observe o pavio como um candle da cor contrária. Por exemplo, aqui, a gente teria um candle de cor verde, porque o preço chegou até aqui embaixo e depois subiu. Esse subiu é a representação basicamente de um candle da outra cor empurrando o preço. E posicionado em pontos específicos do gráfico, isso daí vai te dar exemplos de boas formas de marcação de suporte e resistência. Porque é dentro desses pontos, observe isso, são dentro desses pontos que você consegue ter a interpretação de que ali é um ponto forte para você fazer sua marcação. Não é só porque deixou pavio, mas em pontos específicos do gráfico, isso vai deixar a sua entrada com a probabilidade maior de dar vitória. É isso que eu sempre observo quando eu vou fazer minhas marcações ali. Sempre isso. E eu quero que você passe a observar isso também. Então, assim, por que, Edson, aqui são pontos fortes? Porque dependendo da combinação de pontos que essa vela fazer, por exemplo, aqui, imagina que nesse momento ela fez isso aqui, ó. Ela fez exatamente esse movimento. Cadê? Deixa eu botar aqui. Ó, ela fez esse movimento aqui. Eita, bonitão. Esse movimento aqui. Pronto. Esse aqui é um movimento lindo para essa marcação aqui, ó. Isso aqui seria uma marcação linda de suporte e resistência. Por quê? Porque a combinação dessas velas representa uma força muito forte no suporte. Como assim, Edson? Preste atenção. Aqui nada mais é que o preço tocou nesse ponto, rejeitou e depois continuou subindo. Ou seja, ele desceu, tocou no ponto e subiu. Entrada de compradores nessa zona. Entrada forte de compradores nessa zona. Então, isso aí é muito top para você fazer sua marcação quando você encontra pontos assim. Obviamente que une outras informações, como por exemplo, você encontrar dois pontos desse jeito, a tendência é que ele respeite bastante as próximas entradas, porque é uma zona bem interessante, uma zona onde teve briga, onde teve ordem sendo executada. Isso aí são esses detalhezinhos que você tem que pegar. Show? Deixa eu ver outro ponto aqui que eu tinha anotado. Exatamente, ordens executadas e força da região. Esse daqui é bem importante, porque, cara, marcação de vela, tem até um vídeo aqui no canal
Eu vou postar aqui embaixo, mais para frente, para quem está ao vivo aqui comigo, depois dá uma olhadinha na descrição, que eu vou mostrar um vídeo sobre marcações, como eu faço marcações, como eu posso te ajudar a realizar essas marcações, porque marcações nada mais é do que, justo aqui, nada mais é do que 30 a 40% das suas entradas. Então, se você erra na marcação, principalmente no mercado de opções binárias, se você opera opções binárias, cara, é 30% do seu erro de entrada. 30% para errar aí. Então, já é você, se você não tiver atento, já leva a loja. Imagina fazendo uma marcação errada. Então, aqui embaixo eu vou deixar mais para frente, dê uma olhada aqui no vídeo que vai ter na descrição todas essas informações. Show? Mas qualquer coisa é só procurar no meu canal que tem lá como fazer marcação de suporte e resistência que você vai encontrar. Top? Pronto. Esse aqui é o primeiro ponto que eu quero dar essa base para você interpretar bem a leitura de vela, porque entendendo a vela inicialmente vai te dando base para os próximos passos. E aí o próximo passo, que aí provavelmente já entrando para a cerejinha do nosso conteúdo aqui, porque leva o loja no final das operações. Eu anotei aqui 3 pontos que acontecem e a gente vai detalhar. O último que eu vou falar aqui é um pouco comentado, porque acontece de forma assim oculta, vamos dizer assim, e você, talvez com a sua experiência, não consegue interpretar ele da melhor forma, beleza? Então, fica até o final para acompanhar todos esses detalhes. O primeiro acontece, quando acontece o RV. O que seria RV, Edson? RV seria o nosso famoso reversão de vela. Como assim, Edson, reversão de vela? Agora tem um detalhezinho que poucos te contam do que realmente é uma reversão de vela. Porque reversão de vela, no simples e clássico conceito, seria basicamente o quê? Uma vela nasceu, tinha uma zona aqui de suporte aqui, vamos supor que tinha uma zona de suporte aqui, que você queria já entrar, aí a vela fez isso, ó, subiu e depois veio buscar aqui assim sua zona, ou seja, ela tá assim, ó, e veio buscar essa zona aqui. E aí tá no seu tempo de entrada, tá tudo certinho para você fazer sua operação, mas como a vela fez uma reversão, você deixaria de entrar porque provavelmente é um filtro seu de não entrada. Então, o que é reversão de vela? Reversão de vela é simplesmente isso. A vela foi na direção e reverteu para a direção oposta, mas principalmente quando vai tocar na sua zona ali, aí você deixa de pegar. Beleza, Edson. Entendi o que é reversão de vela. Quando é considerado uma reversão de vela? Aí já é uma outra coisa, que aí você tem que entender. Dependendo do cenário, para mim, às vezes isso não é uma reversão de vela, dependendo do cenário. Como assim, Edson? Não pode ser. Vamos lá para o cenáriozinho aqui. Deixa eu montar um cenário para você entender. Se ele deixou pavio, é reversão de vela. Um conceito básico. Mas, caso ele faça isso aqui, ó, nasceu e faça exatamente esse movimento, ó, sobe e desce e vem buscar seu ponto, ou seja, deixa o pavio e vem buscar seu ponto, em mais ou menos 5 segundos, até 10 segundos ele faz esse sobe e desce e vai buscar seu ponto, para mim não é reversão de vela. É basicamente um movimento que o candle fez, que se a gente passar para o tempo gráfico aqui, vamos supor para quem opera M5, você passa para o tempo gráfico de 1 minuto. 1 minuto. Esse movimento que eu acabei de comentar, nada mais é do que isso aqui, ó. Ela nasceu, subiu, desceu, fez isso, ó. Em menos de 1 minuto ela desceu e depois veio tocar lá no seu ponto lá de entrada. Aquele seu ponto de entrada lá. E aí você pegaria aqui e tenderia, por exemplo, fazer um movimento de retração. Ou seja, se a gente analisando aqui agora, aqui seria esse movimento. Ó. Ele veio aqui, deu o pico de vela, tocou no seu ponto e deixou o pavio neste ponto aqui e a sua entradinha daria vitória. Beleza? Mas você deixou de pegar porque você viu que era uma reversão de vela no momento que você tocou. Mas devido a isso que eu estou comentando aqui para você agora, eu, pelo menos pelos meus critérios, vou falar sempre pela minha verdade, pelo que eu acredito que tende a funcionar no mercado, beleza? A minha verdade não é absoluta, eu só estou falando a minha forma de enxergar o gráfico, que basicamente eu testo isso, já testei bastante. Então, para mim, isso não é considerado uma reversão de vela.
é apenas uma oscilação do preço que acabou acontecendo naquele instante de tempo. Diferente de se, por exemplo, aqui ele tivesse feito isso, ó, fosse para cima e depois caísse aqui com tudo. Aqui viesse tocar. Aí eu já não pegaria, porque aqui ele passou 1 minuto na direção contrária e depois veio buscar. Isso aí, a chance de romper é muito, mas muito alta, porque aí ele tomou a decisão, mas tipo, ele subiu e tomou a decisão para cair com tudo. Aí eu já fico de fora, beleza? Deixa eu só anotar aqui. Show! Então, esse é um dos pontos que eu queria mostrar para você. E até mostrar aqui no quadro, mas eu acho que ficou claro aqui esses pontos aqui que eu queria mostrar. O que é reversão, o que é considerado uma reversão de vela. Deixa eu ver se eu anotei mais algum pontozinho aqui. 1 minuto. Show! Pronto, exatamente esses pontos que eu acabei de falar. E aí, para deixar também claro aqui nesse conceito que acabam também misturando, reversão de vela é um conceito que, para quem está começando, tem vários cenários de reversão de vela, beleza? Um dos cenários é, por exemplo, Edson, tem gente que fala, eu opero para reversão de vela. O que significa isso? Significa que, por exemplo, ele quer entrar numa resistência. Isso acontece muito para quem opera M1. Bate aqui e opera para a próxima vela. Ou seja, está operando uma reversão de vela para a próxima vela. Isso aqui seria um ponto. Muita gente opera assim. Ou, por exemplo, quando ele faz isso, né? Ele faz um movimento de ir para uma direção, depois vai para outra. E aí deixa o pavio na direção contrária. E aí isso também é uma reversão de vela. Show? Então, esses são os pontos que eu queria deixar registrado aqui para vocês. Beleza? Então, reversão de vela, matado, né? Esses são conceitos que dão loja no começo, tende a dar loja para você se você pegar uma nativa reversão de vela. O que significa nativa é aquela que eu acabei de mostrar, que ela passou um pouquinho tempo para cima ou numa direção. Minuto, deixa eu ajustar a câmera, pronto. Ele passa um tempinho nativo numa direção e depois muda. Isso aí é reversão de vela. Isso aí é muito ruim se vir na sua entrada. Eu acredito que provavelmente você já saiba disso, ou se não souber, não pegue essas operações que acontece a reversão de vela original. Agora, se for essa reversão de vela que eu acabei de comentar, que é rapidinha, que ela vai na direção e depois volta muito rápida, pode pegar, porque não vai fazer diferença nesse tipo de sua entrada. Se ia dar a vitória ou da derrota, pelo menos baseado nas minhas estatísticas. Top, Edson. Vamos lá, próximo. Deixa eu responder só uma pergunta. O nome da música, eu acho que é... Deixa eu ver aqui o nome da música que estava no começo aí. Era esse daqui, ó. Vou botar aqui no chat. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Beleza? Show. E aí, baseado nisso, voltando aqui para o conteúdo, baseado nisso, outro ponto que a gente trabalha bastante é devido ao MV. O que significa MV, Edson? Significa movimento de vela, ou seja, movimento de vela vai ser um dos indícios que vai determinar se sua operação vai dar vitória ou não. Tanto que aqui no canal tem um vídeo específico, acho que tem 2 vídeos muito bons, detalhados, entrando em diversos subníveis ali, ensinando vários cenários de movimentação de vela. Vou contar aqui um pouquinho deles, mas só para você ter ideia, tem um vídeo exclusivo só sobre isso. Então lá, obviamente, vai ser muito mais detalhado. Tá aqui no canal, dá uma procurada, vou deixar aqui na descrição mais para frente. O que seria esse movimento de vela, Edson? Simples e básico. Movimento de vela é o que decide se você vai entrar numa operação ou não. Como assim? A sua operação pode ser a mais bonita possível, pode ser a mais linda possível, pode estar aqui deixando o pavio tudo perfeito, mas a movimentação que a vela vai fazer para tocar nesse seu ponto dentro do mercado de opções binárias é determinante. Ou seja, por isso que é bom que você se torne especialista no tempo, no tempo gráfico que você vai operar. Porque, por exemplo, se você opera M1 tem um movimento diferente. Se você opera M15, é um movimento diferente. Se você opera M5, um outro movimento. Então, para isso, você precisa passar
por diversos níveis, e isso só com tempo de tela. Não tenho como te dizer isso ou passar isso. Eu te digo alguns critérios para deixar, vamos dizer assim, tirar a subjetividade, deixar um pouco mais objetivo para que a dúvida não tenha. E esse é o objetivo de trocar a subjetividade por objetividade. Isso é importante. Mas muito disso vai pegar no campo de batalha, ou seja, operando, indo lá, operando, fazendo sua parte e treinando todo santo dia. Isso aí não tem para onde correr. Então, o clássico que eu quero que você entenda, o clássico é o seguinte: quando antes de tocar, tente sempre procurar o seguinte, procurar se a vela faz pelo menos simples movimentos que demonstre uma rejeição do preço. Como assim, Edson? Ou seja, você vai ver que antes dela chegar, ela vai ter que dar uma movimentada e você consiga, por exemplo, enxergar o pavio. Algumas vezes enquanto ela está vindo buscar. Por exemplo, ela vem aqui, faz isso. Ou seja, isso já vai demonstrando que ela está retraindo. Beleza? Isso é uma forma de você enxergar se antes de tocar tende a respeitar. Claro que não é só isso, não é só o movimento, que isso pode falhar, obviamente, mas isso é um ótimo indício que tende a retrair. Porque quando ele chegar no ponto que você tem marcado, se sua marcação foi interessante, ele tende a tocar e deixar o paviozinho lá. E toca lá e respeitar. Mas um critério que eu deixaria para você seria você olhar, ficar observando se a vela faz isso, ó. Sobe e desce e você consegue ver o pavio sendo formado. Porque à medida que ela sobe e desce, automaticamente o pavio vai sendo mostrado aqui, ó. Diferentemente de ela fazer assim, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui, o pavio não está sendo mostrado. Ele só está subindo. Isso aqui, esse movimento, fuja, porque a probabilidade de rompimento é alta. Agora, se ela já vai fazer esse movimento assim, já adianta pra caramba a sua vida nesse sentido. Show? Deixa eu ver mais aqui. Então, como eu comentei, vou deixar aqui na descrição esses links para você se especializar sobre movimento de vela. Movimento de vela faz toda a diferença. Beleza, meu povo? Simbora? E o nosso terceiro ponto aqui, que talvez acontece muito, deixa eu botar aqui, acontece muito e aí aquele nossa zona oculta, seria o quê? Eu notei aqui, ó. Quando, por exemplo, acontece isso aqui, ó. O primeiro ponto que eu queria deixar registrado era isso aqui. Imagina que você está no tempo gráfico aqui de M5, beleza? Você opera M5, você é especialista, curte e opera M5, que é a forma que eu opero, tal. E aí, você tem o movimento esperado que tende a acontecer ali no mercado. Então, como eu comentei anteriormente, você consegue, olhando para o tempo gráfico menor, uma possível identificação se aquela vela foi reversão ou não foi, beleza? E aí, um dos cenários, para quem opera em M5, analisando no tempo gráfico de 1 minuto, é, por exemplo, se você ver esse cenário aqui, ó, vem o vermelho, deixa eu botar por baixo aqui, aí, vem o vermelho, aí depois vem verde, verde, verde e o verde, por exemplo, aqui. Então, aqui teria seu ponto de entrada. Vamos supor que sua resistência seria aqui, né? Então, isso aqui é um tempo gráfico de M5 e aqui são 5 velas de 1 minuto. Tempo gráfico de M5, 5 velas de 1 minuto. Você analisando o tempo gráfico de 1 minuto aqui agora, dentro desse time. Então, isso aqui é nada mais, nada menos do que aquele movimento que eu acabei de explicar para vocês. Ele nasceu, foi para baixo e depois veio buscar para cima aqui. Só que, diferentemente, esse cenário, o que ele fez? Ele passou 1 minuto ali. Então, ele passou 1 minuto de baixa e depois subiu. Qual é o problema disso, Edson? Esse aqui, ó. Ele faz esse movimento aqui, ó. De V, beleza? De ir na direção. Isso é o primeiro ponto. Beleza? Isso aqui eu já tinha comentado com vocês. O segundo fator, que talvez às vezes fica muito pior, eu anotei aqui também, é esse aqui. Calma, deixa eu ver. Vermelho, vermelho. Então ele vem, desce e depois faz o cenário subindo assim, ó.
Subindo, cadê? Pronto, esse aqui é o pior de todos, né? Se você cai nesse aqui, numa reversão de vela, é o pior de todos. Por quê? Porque ele basicamente ficou vermelho aqui durante 2 minutos e depois subiu com tudo e ficando verde. Então, fuja disso. Fuja disso, porque a probabilidade de levar loja em qualquer resistência aqui, ou resistências mais à frente, é muito maior, porque você está vendo que o momento é um outro. Então, ele tomou a decisão de momento. O momento dentro do nosso mercado é especial. Por quê? O momento é o que toma a decisão da pressão que está acontecendo naquele instante de tempo. E quando ele faz esse tipo de movimento, vai e volta, pronto. É a tendência de dar ruim para um loszinho básico, como também é muito bom, por exemplo, se você opera pullback. Pullbackzinho aqui, nesse cenário aqui, ó, uma perfeição. Uma perfeição. Se você vê isso aqui e depois espera romper para pegar um pullbackzinho aqui assim, ó. Perfeito. Lindo. Lindo cenário. Uma ótima confluência para você entrar. Ótima, de verdade. Ótima. Beleza? Então, esses 2 cenáriozinhos. Isso aí era o mais fácil. Dentro disso aqui é uma junção para você deixar de, vamos dizer assim, melhorar o seu nível de assertividade dentro do mercado. É uma junção de vários pontos que a gente vai aprendendo. Não tem uma técnica ou não tem, vamos dizer assim, uma regra específica que vai dizer assim, não vou levar lá. Não tem, não existe isso. Se te vendem isso, é mentira. Só que é um conjunto de informações que, à medida que você vai estudando cada vez mais aqui no mercado, cada vez mais, o que tende a acontecer? Tende que você vai unindo conhecimentos que fazem você diminuir a quantidade de loja. Deixar de levar loja você não vai. Você não tem como. Beleza? Não tem como. Você pode até, no melhor cenário, sair muitos dias positivos, porque você tem um ótimo gerenciamento, uma ótima forma de gerenciar. Mas deixar de tomar loja não tem como. Mas isso tudo é um conjunto de informações que você vai aprendendo. Show? Deixa eu ver outro ponto que eu notei aqui. Antes da entrada, a vela anterior. Top. Esse aqui, ó. Esse aqui complica muita gente, ó. Esse movimento aqui, ó. Eu notei até aqui, ó. Faz 2 velas vermelhas em M1. E aí depois vem aqui essa sequência. Então, e aqui no finalzinho ele deixa um pavio. Pronto. Para muitos, como vai estar isso aqui no tempo gráfico de M5? No tempo gráfico de M5 vai estar assim, ó. Vai ter um pavio, que é essas 2 velas vermelhas. E aí vai estar assim. E aqui vai ter um pavio. Pronto. Dependendo do tamanho desse cara daqui, esse tipo de movimento aqui é sim uma vela de reversão. Ainda continua sendo uma vela de reversão, mas é uma vela de reversão meio que oculta. Em que sentido, Edson? No sentido de que, deixa eu até anotar aqui. Caso esteja numa situação que aqui em cima tinha uma resistência, por exemplo, e aí o próximo a vela que você quer pegar ali para pegar uma retração aqui, né? Você gostaria de pegar nessa próxima velazinha que estaria aqui mais ou menos para você entrar. Pronto. Esse é o tipo de cenário que você tem que evitar de entrar. Por quê? Mesmo que aqui deixou pavio, mas o movimento que a vela fez aqui foi uma vela de reversão oculta. Esse tipo de movimento, ele acaba confundindo muita gente e muita gente acaba deixando passar desapercebido, imaginando que essa vela anterior aqui, esse indício que ela deixou aqui, mesmo deixando pavio, era uma ótima entrada aqui, mas não. Isso aqui, olhando para o tempo gráfico menor, você conseguiria interpretar que aqui tende a fazer um movimento muito forte de rompimento. Então, esse aqui é um pouquinho mais difícil de você, no dia a dia, vamos dizer assim, pegar. Porque você precisa estar 100% atento. Se não tiver atento, você vai deixar passar e vai levar loja. Porque você vai olhar aqui. Deixou o pavio, tá dentro do meu filtro. Tá chegando no tempo, tá tudo perfeito, movimentando. Cara, a probabilidade disso aqui romper, mesmo estando movimentando, é que ele vá lá, toque, respeite, ou seja, toque no seu tempo, deixa pavio e no final ele faça isso, ó. Continuação. Esse é um cenário. Preste muita atenção aí. Esse é um cenário dessa zona oculta. Parece que vai, mas não vai. É muito por causa disso. Porque a vela anterior te demonstrou uma reversão, mas no finalzinho ela deixou o pavio, aí tu caiu como besta e se ferrou. Isso acontece muito. Um outro cenário
um outro cenário que eu anotei aqui é já analisando esse mesmo contexto. Só que aí eu vou precisar que você preste bastante atenção aqui comigo aqui agora. Veja só. Como se você analisar no tempo gráfico de 1 minuto, por exemplo, aqui é um PRM5, e você viu que ele fez aquele movimento anterior aqui, né? Ele desceu e depois veio subindo para buscar, né? Então, provavelmente, o gráfico aqui, ele veio subindo também uma microzinha de alta no tempo gráfico de 1 minuto. E aí, se você começar a juntar as informações que eu passei para você, mas isso que eu vou te contar aqui agora, você vai notar um dos motivos que você leva a loja no final da sua operação. E no tempo gráfico de 1 minuto, você vai ver que está numa estruturazinha de alta, ou seja, o tempo está vindo numa estruturazinha assim, ó, de alta. A probabilidade de ele fazer esse movimento aqui, ó, olha, pega essa sacada. Poucos entenderão, não sei se você vai pegar essa sacada. Ó, ele fizer esse movimento, eita, a câmera aqui bugando. Pega essa sacada, ó, ele vai vir nesse movimento aqui. Estrutura em 1 minuto, em M1. Em 1 minuto vai estar assim. Isso aqui M5 como é, Edson. Como é M5? M5 vai estar assim, ó. Subiu, vai estar isso aqui, ó. Toca, desce, deixa o pavio. Ó, esse negocinho aqui é esse pavio. Esse negocinho aqui é a vela grande. Aí ela subiu de novo, ó. Deixou o pavio. Aí você... Pô, Edson, tá tão lindo aqui, ó. Vou pegar porque tá bonito. Tá muito bonito. Tá muito bonito. Você tá vendo aí? Tá muito bonito. Tá deixando pavio e tal. Mas dependendo da formação que tiver no tempo gráfico menor, isso ajuda. Eu ensino muito aos meus alunos, porque eu mostro para eles como eles conseguem interpretar o gráfico olhando para o tempo gráfico menor. Ensino muito isso aqui, porque eu foco muito nisso. Eu opero M5, mas eu sou especialista em M1 para tentar prever movimentos de rompimento e tentar prever movimentos de retração com o tempo gráfico menor. Eu uso muito isso. Só que eu não divulgo tanto, mas é uma das formas que eu ensino para os meus alunos. Mas essa sacada que eu vou ensinar para vocês agora é coisa que eu passo para os alunos ali. Que é o seguinte, ó. Porque aqui, muitas vezes, eu tomo loja no finalzinho. Por quê? O que vai acontecer? Vamos ver se você pega agora. Ele toca no seu ponto. Dependendo do tempo que esse negócio chegar aqui na sua zona, ele pode fazer isso, ó. Toca, respeita e sobe. O que significa isso, Edson? Aí vamos ver se vocês mataram a charada. Subiu, desceu e continua subindo. A diferença é que ele respeitou, preste atenção, ele respeitou, tocou na sua zona, retraiu, foi esse ponto aqui, ó, nessa descida, ele retraiu, ou seja, deixou o pavio e depois foi lá e fez o quê? Rompeu. E aí você não entende por quê. Nas outras todas deixaram pavio. Todas deixaram pavio, Edson, aqui. Só na minha que eu rompi. E é exatamente por isso. Porque como ele vinha numa estrutura de alta, pode acontecer o fato de que ele respeite, mas só que como, dependendo do tempo que ele toca lá, ele respeita, toca, retrai e depois rompe. Porque tinha ainda tempo suficiente para a vela continuar. Entende essa sacada? Não sei se vocês pegaram essa sacada. E isso muitas vezes acontece porque você, dependendo da formação que está no tempo gráfico menor, você tende a respeitar e acaba levando loja nos últimos segundos, porque é o tempo que ele toca, retrai e vai depois novamente subindo. Isso aí acaba acontecendo pra caramba dentro do mercado. Muito, velho, muito mesmo. Isso aqui você não vai encontrar em nenhum local aqui do YouTube. Nenhum. Isso que eu acabei de falar para você. Então você precisa minimamente assistir isso aqui mais de uma vez se quiser absorver esse conteúdo, porque eu acabei falando muitos detalhezinhos aqui. E para você que tá até agora, pô, deixa a moral, né? Deixa aquele likezinho, ajuda pra caramba. Aí eu continuo produzindo esse conteúdo especial para você evoluir cada vez mais aqui no mercado. Show? Então, galerinha,
esse aqui era a minha visão, um pouco da minha visão que eu passei para vocês aqui. Se tiverem dúvidas, estão aqui presentes ao vivo comigo, pode deixar aqui que a gente vai respondendo, beleza? Então, velho, leitura de vela, vou botar aqui para mim. Leitura de vela é o que domina, vamos dizer assim, a sua assertividade no mercado. É com ela que você vai saber se a vela tende a subir ou se a vela tende a descer. Por quê? Porque isso aqui que eu acabei de passar para você é um detalhe, vamos dizer assim, é uma das poucas coisas. É uma das coisas que tem no mercado. Existem N fatores que fazem a gente dominar essa leitura de vela. Então, é um conjunto de informações que a gente vai unindo. Hoje, o ponto foi específico nesse fator aqui de, muitas vezes eu levo loja, no finalzinho não entendo por quê. Como é que eu faço isso? Por quê, Edson? Não faz sentido. Tudo perfeito e mesmo assim eu levo loja. Tentei responder exemplificando 3 problemas que acontecem pra caramba aqui dentro do mercado. Espero que vocês tenham gostado. Conteúdo aqui, compartilhem com seus amigos ali, porque isso aqui é conteúdo nível mentoria que eu queria agregar para você, ou seja, transformar você num trader de alto valor. Projeto TAV, esse o meu objetivo, fazer você evoluir 3 anos em 1 mês junto aqui comigo. Então deixe sua moral e vamos fazer essa parada acontecer. Terça-feira estou aqui novamente para trazer um super conteúdo. Então acompanha no Instagram esse aqui, porque é lá que a gente decide qual o formato de conteúdo, qual conteúdo você vai querer que eu traga para você. Eu vou colocar uma enquete e eu quero a sua resposta lá para fazer um conteúdo que agregue valor para você. Beleza? Eu já passei por essa jornada que você tá e eu sei como é e como poder ajudar você. Vai ser uma honra. Abração e assista. Eu vou deixar aqui na descrição, quando terminar essa live, os links dos vídeos que eu comentei aqui no conteúdo. Abração, valeu e até a próxima.